pessoal, continuando aí, vamos começar a falar um pouco sobre função do segundo grau. Então, a função do segundo grau é uma função polinomial, ela é escrita nos mesmos termos de uma função polinomial de grau 2, né? Então, uma função polinomial de grau 2 também pode ser dita como função do segundo grau. Observe que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, x ao quadrado vezes zero vai dar zero. E aí passa a ser uma função de segundo grau. Beleza? A gente vai falar sobre algumas coisas aqui, né, referente à função do segundo grau. Vamos lá. Primeira coisa, o gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Ou essa parábola vai estar virada para cima, ou essa parábola vai estar virada para baixo. Certo? E o que vai determinar isso é o valor de A. Quando o valor de A for maior do que zero, a parábola está virada para cima. E quando o valor de A for menor do que zero, a parábola está virada para baixo. Essa questão do valor de A determinando aí se a concavidade é para cima ou para baixo, a gente depois, quando for estudar a derivada, a gente vai entender melhor o porquê disso. Mas até então, o que a gente sabe é isso, que o gráfico está virado para cima, né, quando o A for maior do que zero, parábola virada para cima, e o A está virado para baixo, né, quando a gente tiver, e a parábola está virada para baixo quando a gente tiver o A menor do que zero, né? Outro valor, outra coisa que é importante aqui na parábola é a ideia do vértice, ó. O vértice é esse ponto aqui, ó. Quando a parábola está virada para cima, é o ponto mais baixo que a gente tem aqui. Quando a parábola está virada para baixo, é o ponto mais alto, né? Ou seja, uma parábola virada para cima, esse ponto aqui, que é o vértice, depois nós vamos falar melhor sobre como encontrar o vértice, ele vai ser o ponto mínimo da parábola, porque ele vai ser o ponto mais baixo da parábola. É justamente onde a função faz a mudança. Ela está descendo e a partir do vértice ela começa a subir, né? Lembra da ideia de decrescente e crescente? Então a função decresce até chegar no vértice e a partir do vértice ela cresce. Então até chegar no vértice, que é esse ponto aqui que eu vou chamar de V, ela é decrescente e depois ela passa a ser crescente. Quando o A é menor do que zero e a parábola está virada para baixo, o vértice vai estar lá em cima, ele já é um ponto que a gente chama de ponto máximo. Ele é o ponto mais alto da parábola. E aí vai acontecer o contrário, a parábola vai crescer, a função vai crescer até chegar ao vértice, ou seja, ela é crescente, e depois do vértice ela passa a ser decrescente, né? Então o A ele determina essas coisas na parábola. Primeiro, se ela está virada para cima, como é o caso quando o A for maior do que zero, e se ela está virada para baixo, quando for o caso do A ser menor do que zero. Se ela está virada para cima, o vértice, que é esse ponto aqui, ele determina a mudança no comportamento da função. Então, inicialmente ela vem decrescente e depois ela vai crescente. Quando ela está virada para baixo, inverte, ela cresce para depois decrescer. Beleza? Como que a gente faz a representação gráfica de uma função do segundo grau? Para fazer a representação gráfica da função do segundo grau, a gente vai trabalhar com as raízes. O que são as raízes de uma função? Para encontrar as raízes de uma função, a gente pega essa função e iguala a zero. E aí a gente vai tentar identificar quais são os valores de x que fazem com que essa função seja igual a zero. Isso é o que a gente chama de raízes. Como se trata de uma função polinomial de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Existe mais de uma forma de fazer essa conta, mas eu vou recomendar que vocês façam pelo delta. O delta, né, é o que vai permitir a gente determinar, a princípio, qual é o quantitativo de raízes que a gente tem. O delta é dado pela fórmula b ao quadrado, então esse valor que está aqui ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é esse valor aqui, vezes o valor de C. Beleza? E aí, quando a gente calcular o delta, a gente vai ter três opções. Primeiro, se o valor de delta for maior do que zero, a gente tem duas raízes distintas. Distintas quer dizer diferentes. Então, duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais. E se o delta for menor do que zero, a gente não tem raiz, ou seja, não existe. Esse é invertido e riscado quer dizer não existe raiz.
Então, quando delta der maior do que zero, duas raízes distintas. Quando delta der igual a zero, duas raízes iguais. E quando delta for menor do que zero, não existe raiz. Beleza? Vou colocar um exemplo aqui. Ó, primeiro exemplo que eu vou pegar aqui. Ó, função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Deixa eu colocar menos 3 aqui. Ó. Menos 3. Né? Usando a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, né? Onde o a, que é o valor que acompanha o x ao quadrado, nesse caso, como não tem nada, é porque é 1. O b é o valor que acompanha o x, então é o mais 2. E o c é esse último número aqui, então o c é menos 3. Então o valor de delta vai ser b ao quadrado, como o valor de b é 2, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes o a, que a gente viu aqui que é 1, vezes o c, que a gente viu aqui que é o menos 3. Ó. Então a gente tem aqui ó, 4, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12. Então o delta aqui é 16. Como o delta deu um resultado positivo, isso quer dizer que a gente tem duas raízes distintas, certo? Pela fórmula de Bhaskara, como que a gente acha essas raízes? Então a gente usa a fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então as raízes vão ser menos b. Quem é o menos b? O b é 2, ó, com o sinal de menos vai ficar menos 2. Raiz de delta, o delta é 16. Raiz de 16 é 4 sobre 2a. O a é 1, ó. 2 vezes 1 vai dar 2. Então a gente tem isso aqui, ó. Então as duas raízes são, primeiro eu faço a operação com mais, ó. Menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4, ou 4 menos 2, vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a nossa raiz, primeira raiz, é o 1. Agora, eu vou usar o menos. Ó. Menos 2, menos 4 dividido por 2. Então, vai dar menos 6 sobre 2, menos 3 é a segunda raiz. Então, essa função polinomial de segundo grau que a gente pegou aqui, é f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, tem como raiz 1 e menos 3. Vamos pensar lá na ideia de fatoração. Ela pode ser escrita, então, como x menos a primeira raiz, x menos 1, vezes x menos a segunda raiz, que é o x mais 3. Então, a forma fatorada dela vai ser isso aqui, ó. Né? Então, a gente tem aqui uma função de segundo grau. Pelo que a gente já viu até agora, a gente pode afirmar o seguinte, qual que é o valor do a aqui? Ó? 1. Então, é uma parábola que está voltada para cima, com duas raízes, que são elas 1 e menos 3. Daqui a pouco a gente vai usar essas raízes para montar o gráfico, mas por enquanto só a ideia do delta indicando a quantidade de raízes. Beleza? Mais um exemplo então. Ó. Então, aí, ó, mais um exemplo aí. Vamos calcular o delta então. Valor de delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, o B é esse número aqui, ó, menos 8, inclusive o sinal. Menos 8 ao quadrado vai dar 64. Menos 4 vezes o valor de A, que nesse caso é menos 2, ó, vezes o valor de C, que é menos 8. Então, aqui vai dar 64. Menos 4 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes menos 8, mais vezes menos, vai dar menos. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, delta igual a 0. Quando o delta for igual a 0, a gente tem duas raízes iguais, né? Iguais. Para achar as raízes, fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O valor de b é menos 8, com esse sinal de menos aqui vai dar 8, mais ou menos raiz de delta. Delta, como a gente viu, deu 0, então raiz de 0 é 0, sobre 2a. Como o a é menos 2, multiplicado por 2, aqui vai dar menos 4. Então, a gente vai ter como primeira raiz, ó, 8 mais 0, né,
sobre menos 4, ou seja, 8 mais 0 é 8, dividido por menos 4 vai dar menos 2. E como segunda raiz, ó, eu vou usar o menos agora, 8 menos 0, que vai dar 8, dividido por menos 4, que também vai dar menos 2. Beleza? E aí eu vou pensar agora aqui na forma fatorada. Qual que é a forma fatorada dessa função aqui, ó? Como ela é uma função de segundo grau, então eu vou escrever aqui, ó, x menos a primeira raiz. A primeira raiz é menos 2, então vai ficar x mais 2, vezes x menos a segunda raiz. Como a segunda raiz é menos 2, vai ficar x mais 2. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, ó. Como a gente viu em polinômio, toda vez que a gente encontra a quantidade máxima de raiz, por exemplo, a nossa função polinomial aqui, ela é de segundo grau. Se ela é de segundo grau, o máximo que ela pode ter são duas raízes. Como a gente achou as duas raízes, na hora de escrever a fatoração, a gente tem que observar esse primeiro número aqui, ó. Se ele for diferente de 1, como é o caso, eu tenho que pegar esse número e colocar aqui na frente, aqui, ó, menos 2. Então, a forma fatorada vai ser isso aí, ó, menos 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2, x mais 2 ao quadrado. Então, a forma fatorada dessa função do segundo grau vai ser isso aqui, ó, certo? Então, olha só que a gente tem uma função de segundo grau com a negativo. Então, é uma parábola voltada para baixo que tem como raízes o menos 2 e o menos 2. Beleza? Duas raízes iguais aí. Mais um exemplo agora. Então, a gente tem essa função aí, calculando o delta, b ao quadrado, o b é 3, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes a, que é 1, que é esse valor que acompanha aqui, vezes o c, que é esse valor aqui, ó. Ou seja, 9 menos 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20. Ou seja, delta é negativo. Quando o delta é negativo, não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque na fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Raiz quadrada de delta, como o delta é negativo, e a gente trabalhando no contexto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, portanto, não existe, nesse caso, raiz. Isso quer dizer que esse polinômio aqui, essa função polinomial de segundo grau, nem tem como ser fatorada, porque ela não tem raiz, né? Então, ela vai ser uma parábola voltada para cima, porque o a é positivo, só que isso, pelo delta ser negativa, quer dizer que a gente não tem raiz, beleza? Então, a partir dessa ideia de raiz agora, a gente vai montar o gráfico da função aí.